Olá, pessoal. Começando mais uma entrevista da nossa série para a Conferência Seguros na Prática. E hoje a gente vai conversar com a Cláudia Ramazotti, da Ramazotti Corretora de Seguros. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, muito obrigada. É uma honra para mim participar desse bate-papo, né? É muito importante para o nosso mercado, pessoas comprometidas assim em trocar experiências, né? Como se diz, juntos somos mais fortes e de repente um ajuda o outro a seguir em frente aí nesse mercado. Legal, Cláudio. Desde já te agradeço por ter topado aqui conversar com a gente e participar aqui da conferência. Mesmo aqui em cima da hora, né? Mas Não, vamos eu lá. que agradeço. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. Então vamos lá, Cláudia. A gente sempre começa aqui tentando entender a motivação do nosso convidado, do nosso entrevistado, o que motivou ele a entrar no mercado de seguros, né? Ou ainda a começar, mais precisamente, né, a começar a trabalhar como corretor de seguros, como corretagem de seguros. Conta pra gente aí, Cláudia, como é que foi esse início? Como é que você entrou nessa profissão aí de corretor de seguros? Foi meio sem querer, né? Na verdade, a gente estava aí na luta atrás de trabalho há uns anos atrás, né? E eu fui convidada para trabalhar numa agência bancária na parte de cartão de crédito. E logo em seguida eu entrei na venda de seguros. Ali eu descobri a minha profissão, que ali eu vendia mesmo, né? Eu ficava ali no pronto atendimento, conversando com as pessoas, levantando as necessidades, trazia para minha mesa e apresentava o produto e fechava. E aí, todo mês eu era campeã de vendas, independente de tomar lá da cá, né? Independente de ser reciprocidade com o banco. Eu falava do produto, das necessidades. Ali eu aprendi a desenvolver essa técnica, né? E foi muito bom, muito bom. Ali eu descobri a minha profissão. Isso foi há 19 anos atrás, no ano 2000. Legal. No banco, você era funcionária de uma empresa que vendia seguros? Isso, era uma corretora que era concessionária da agência e eu era vendedora. Por causa desse trabalho, eu acabei virando gerente, depois eu virei sócia dessa corretora, né? Fiquei 5 anos nela. Mas chega uma hora da vida da gente que a gente tem, se a gente não está confortável e não está satisfeito com alguma coisa, a gente tem que tomar uma atitude, né? Sem Então, em dúvida. 2005, eu optei por sair, né, daquela corretora e ter a minha própria corretora. Então, era uma cidade perto daqui, Assis. Não abri outra corretora lá, não fui para concorrência, né? Eu vim para Marília, literalmente começar do zero. Tive um apoio muito grande da seguradora Porto Seguros, né? Que me cedeu um espaço dentro da regional para eu poder começar. E foi ali que nós começamos nossa história aqui, focando o Vida PME. Esse sempre foi o nosso carro-chefe, o Vida para pequenas e médias empresas. É justamente isso que eu ia te perguntar. A gente vê muitas histórias aqui durante a conferência. A gente entrevistou muitos corretores que começaram generalistas, né? Ou no ramo de automóvel, ou entre outros, ou sem nenhum foco, e depois acabaram se encontrando ali, depois dos primeiros anos, se encontrando e se especializando em algum ramo. Com você foi um pouco diferente. Desde o início você já entendia qual era o principal produto que você ia... A diferença foi que no banco a gente trabalhava mais com individual. Quando a gente deixou a agência bancária e foi para o campo, que eu costumo dizer, nós fomos para o campo, a gente, sem querer, descobriu o PME, de uma forma diferente de vender, uma forma diferente de abordar e levando, assim, coberturas diferentes. Eu gosto de vender o que é diferente no mercado. Eu não gosto do básico. Eu gosto de oferecer sempre algo a mais, algo melhor, algo que chame a atenção do nosso cliente, né? E aí, quando eu vim para Marília, se eu tivesse começado, como a maioria, focando o automóvel, que é mais fácil, vamos dizer assim, talvez não estaria aqui hoje. Porque por ter começado na contramão, né, no Vida e principalmente no PME, que a maioria dos especialistas em seguro de vida é no individual. A maioria deles trabalham no individual. As grandes corretoras de seguro do Brasil trabalham no individual, é fantástico. Eu gosto também, peguei um gosto também pelo individual, mas o meu coração é PME. Eu gosto de trabalhar com
com aquela turminha ali que trabalha, sabe, que rala, funcionários de empresa, e de uma forma diferente, onde a gente acabou aí conquistando o mercado sem invadir carteira de ninguém, respeitando a concorrência e de uma forma assim muito diferente, simples, muito simples, só que diferente. Então a gente conquistou o nosso oceano azul aí, né, vamos dizer assim, e nós conquistamos nosso espaço aqui em Marília e depois virou uma história, virou até um livro. Ah, é verdade. E aí, para quem não sabe, a Cláudia lançou um primeiro livro, né? A Padaria da Frente, é isso, Padaria Cláudia? da Frente. Então, legal. Então, a gente estava conversando aqui antes e combinou de colocar na descrição aqui do vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre esse livro, a Cláudia está disponibilizando aqui um link onde pode ser comprado, né, esse livro, e você pode ter acesso a esse livro. Então, a Cláudia vai contar aqui um pouquinho do que está ali, né, claro, que é a história dela também. Ela conta um pouquinho no livro. Mas se você quiser ler todo o livro, é só acessar aqui o link que está na descrição. E, Cláudia, é justamente, você falou sobre o Vida PME. Hoje ainda, né, por mais que você tenha começado há muitos anos atrás, o Vender Vida PME, hoje ainda tem muitos desafios, né? Não são todas as empresas que entendem aquilo como um benefício que precisa, né, contratar aquele benefício funcionário. Às vezes só contrata por obrigatoriedade da lei ou por força da convenção coletiva, ou acordo coletivo. E aí, quais eram os desafios que tu enfrentou? Eram esses ou tinha outros ali quando você começou a vender o Vida PME? Então, quando a gente chegou aqui, numa salinha pequena, né, a gente foi para a rua visitar. Então, eu costumo dizer que nós não podemos, nosso trabalho, na verdade, é fazer visitas. Esse é o maior trabalho nosso. A gente tem que sair todos os dias, fazer pelo menos 5 contatos, no mínimo, para a gente conseguir um bom retorno. E o mercado, ele realmente, é isso que você falou, ou tem por reciprocidade com o banco, ou porque é obrigado por lei, né? Mas é muito normal. Você chega na empresa, ele já tem um seguro com o banco que cobre morte e invalidez. A gente explorou outras coberturas, como na época era o DIT da Porto, né? Aquele seguro que cobre os dias parados do funcionário se ele ficasse afastado do trabalho. Eu tenho um discursinho que ele é muito simples, e eu repito ele em todas as minhas visitas, mas ele mostra claramente o que acontece no nosso dia a dia. Então, quando eu vou me apresentar para o proprietário da empresa, né, apresentar o meu trabalho, eu digo para ele que a gente é especialista em levar benefícios para seus funcionários. E qual é o maior benefício da nossa vida? Quando você faz essa pergunta, as pessoas ficam pensando e não têm a resposta de imediato. E eu falo, o maior benefício da nossa vida é isso que está acontecendo aqui agora. É a gente estar vivo, com saúde, trabalhando, ganhando e mantendo nossas contas em dia, não é assim? Então, enquanto a gente tem essa rotina, está tudo em harmonia. Porém, um imprevisto, por menor que ele seja, ele quebra essa harmonia. Então, eu dou um exemplo para o dono da empresa. O seu funcionário foi jogar bola e quebrou um pé. Desarmonizou completamente a vida dele. Primeiro, porque ele vai gastar fora do orçamento. Segundo, porque provavelmente ele vai pegar um atestado. Pegando o atestado, ele vai se afastar pelo INSS, a renda dele cai de 20% a 30%, certo? Demora a começar a pagá-lo. Enfim, ele vai estar em casa machucado e gastando e ganhando menos. A única fonte de renda dele é a empresa. Queira ou não, vai sobrar para a empresa. Sendo que tudo isso pode ser minimizado através de uma apólice muito simples de seguro que prevê esse risco e que ajuda, que indeniza o funcionário se ele ficar afastado e também reembolsa a despesa que ele tiver. Simples assim. Então, cobre as coisas normais de um seguro, né? Que é a proteção da família na falta dele, que é a proteção dele mesmo no acidente mais grave, onde ele venha ficar inválido, é a proteção dele mesmo numa doença grave, mas é o dia a dia dele também. Um acidente, o gasto com acidente, um atestado que ele tem que ficar afastado do trabalho para minimizar essa perda financeira. Eu gosto também de vender a falta do cônjuge, porque como eu falo em proteger a família,
Ele protege a família na falta dele, mas ele também fica amparado na falta da família, com a falta do cônjuge, dos filhos. Eu falo muito bem de funeral porque é uma coisa que ninguém lembra, mas que é de tremenda importância quando acontece uma fatalidade dessa, é o funeral. Então, mostrando dessa forma, tira-se aquela ideia ruim que seguro de vida é só depois de morto. Eu até brinquei esse dia com um cliente meu, né? Eu falei, a morte é a última coisa que você vai usar no teu seguro. Antes disso, você vai usar muito outras coisas, né? Então, a gente fez um trabalho diferente também, no sentido de as empresas estão cheias de compromisso, de obrigações, de contas a pagar, enfim. Elas não aguentam mais sobrecarregar mais uma conta para pagar. Então, de repente, eu chego na empresa, eu não levo mais uma conta para ele pagar. Eu ofereço um produto que vai socorrer os funcionários dele e ele também, e que, no entanto, a empresa não teria custo algum, porque a gente vende da forma contributária. Então, nós apresentamos para os funcionários o diferencial do produto e o funcionário aceita entrar na pólice, ele autoriza a descontar em folha. Então, eu não levo nenhuma obrigação financeira para a empresa e ajudo a empresa também a manter seu quadro de funcionários, porque tem um monte de histórias assim incríveis que a gente viveu e que cada vez que eu passo por essas histórias eu tenho mais certeza da importância do nosso trabalho, muito grande. Mas assim, no mercado existem os altos e baixos, né? Há 2 anos mais ou menos teve toda aquela crise, empresas fechando as portas, eu tinha empresa com 300 vidas que hoje tem 15 vidas, então a gente tem que tomar atitudes, né? A gente não pode ficar chorando em cima do leite derramado, né? Eu aproveitei essa fase e parti um pouquinho para o individual, para manter minha carteira de vida. Então, aí eu fui atrás dos individuais, aquelas empresas que diminuíram muito seus quadros de funcionário, fiz individual para funcionário, ou procurei a área médica, que já é muito a mais atingida, né? A maioria dos corretores focam a área médica. E aí eu me profissionalizei também. Passei para o Grupo Elite da Porto, fiz um treinamento legal de entrevista, de levantar todas as situações, né? Porque o seguro de vida ele não tem para um público X ou Y, ele é para todos nós. Não importa se você é muito chão de fábrica ou se você é um grande presidente de uma multinacional, um grande empresário, não importa, porque todos nós somos humanos, todos nós temos família, todos nós vamos ficar doentes, nós precisamos de um seguro de vida sim. O que muda é o valor da IS e do prêmio pago, mas a importância não muda, ela é igual para todos nós. Bacana, A gente Cláudia. buscou aí essa crise, vamos dizer assim, crise-CRI, né? Uma crise nos PMEs, né? Muita fechamento de empresa, demissões, a gente partiu mais para o individual, mas sem sair do ramo do vida. Entendi. Isso aí que eu ia te perguntar. De lá para cá, além do Vida PME, você desenvolveu o Vida Individual. Você seguiu um caminho natural ali também de trabalhar com previdência, saúde? Sim, sim. Quando você chega, a empresa ela é fantástica, porque quando você chega na empresa que tem lá seus funcionários, a maioria dos corretores foca o dono da empresa. Então, o dono da empresa tem o carro com o corretor, tem o seguro do prédio com o corretor, tem o vida dele, a previdência ou qualquer coisa, um consórcio. E o funcionário, ele não é lembrado nesse momento. Então, quando a gente faz um trabalho direto com o funcionário, ele passa a saber que a gente é corretor dele. Então, ele nasce um filho, a gente oferece a previdência, ele tem o carro dele, a gente faz o seguro do carro dele, ou ele sonha em trocar de carro, a gente oferece um consórcio, ou um saúde, enfim, odontológico, que também vem meio junto ali com o PME, né? Porque é fácil de comercializar, muito fácil de comercializar. Então, através do PME, tudo veio. A gente montou nossa carteira de automóvel, de RE, os demais ramos, tudo com o PME. Ele abre portas. Automaticamente você acaba conquistando também o empresário, né? Isso é automático, ele vem também. Mas o PME, eu falo assim, se todo mundo tivesse essa visão de começar por aí, teria muito mais sucesso. Primeiro, porque você monta uma carteira. Segundo, o comissionamento é muito bom. Quando você nada num lugar que tem menos pessoas, né?
você nada melhor. Então, como você não tem muita concorrência, você pode trabalhar com comissionamento maior. Eu uso o comissionamento cheio no PME, que na época era o 30C, né? 100, 100, 30. Os agenciamentos para tirar despesa, né, de gasolina e tudo mais, e para ajudar também, porque a gente começou do zero. Qualquer pessoa teria desistido, porque a gente não tinha nada mesmo, que como eu estava no contrato social da outra corretora, eu não tive, né, salário-desemprego, não tive fundo de garantia, nada. Então, a gente veio para fazer dar certo. Eu não vim ver se ia dar certo, eu vim fazer dar certo. E quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e foca, a gente faz. E aí a gente conquistou o mercado, sabe? Teve nãos, muitos nãos, mas o não, a palavra não significa, como uma amiga minha, corretora de Bauru, a Tânia, ela que me ensinou, não é, nasce aqui uma oportunidade. Porque o não a gente já tem. É naquele não que você tem a oportunidade realmente de desenvolver o seu trabalho e transformar ele num sim. Na verdade, o não é uma defesa da pessoa, né? Ela já fala não para se defender, para não comprar. Então, quando você quebra esse não com os argumentos convictos, né? Você sai de lá muito feliz, porque o não é fácil. Esses dias aconteceu até uma coisa muito engraçada, né? Minha filha é gerente de banco e ela, quando ela está meio precisando de motivação, ela manda um WhatsApp para mim, né? E ela mandou um WhatsApp para mim: mãe, fiz 3 visitas, levei 3 nãos. E eu falei: oba, que bom, você já está mais próximo do sim. Os 3 já foi, agora os próximos está chegando o sim. Mas não deu 15 minutos, meu caçula sentou na minha mesa, triste, com a carinha de choro. Eu falei: o que foi? Ele falou: mãe, fiz 42 visitas e levei 42 nãos. Isso foi próximo do almoço. Eu falei: tá bom, na hora do almoço a gente resolve isso. Aí a gente foi almoçar, saímos, fomos numa unidade básica de saúde perto de casa. A gente entrou, o único médico que estava lá atendendo, nós fechamos o seguro dele. Aí ele até chorou, né? Eu falei: tá vendo? Não pode desanimar, porque esses 42 não são 42 sementes que você plantou. Sem dúvida. Um dia, eles vão lembrar de você em algum momento, por alguma coisa, por algum fato, e vão lembrar de você e vão te chamar. Então, eles não se tornaram sim na hora, mas um dia eles vão se tornar sim. Eu tenho um exemplo disso muito grande. Quando eu cheguei aqui em 2005, a primeira empresa que eu visitei é uma indústria de amendoim, de doce, de amendoim. E não. Então, todo ano eu ia, falava com o RH e não dava certo, e não dava certo, e não dava certo. 10 anos depois, Caramba. conheci, né, um dos proprietários, nos tornamos amigos e tal. E aí eu pedi uma reunião com ele e apresentei para ele, junto com o rapaz do RH. E aí ele virou para o rapaz do RH e falou assim: nossa, mas esse produto é ótimo. Como assim? Você já veio oferecer isso aqui? Falei: faz 10 anos que eu venho oferecer isso aqui. Todo ano é sagrado. Aí fechou, hoje é uma das minhas maiores empresas, entendeu? Então não existe o não. Um dia ele vira assim, é uma semente que você plantou. É paciência e persistência, né? Eu sei que a gente é imediatista, principalmente quando você está começando, você tem que ver os resultados logo. Mas o automóvel é ótimo. Eu falo que na minha corretora não nega seguro de nada. A gente faz tudo aqui. A gente separou, meu marido, o Ramazotti, ele cuida do Auto RE, e eu e meu filho mais velho cuidamos da parte de benefício. E eu falo assim: o automóvel, vamos supor, você trabalhou lá, um exemplo, né? Um seguro de automóvel de prêmio de R$1.000, uma comissão média de 20, que é difícil. Não acredito muito, né? Mas vamos supor que a comissão foi de 20. No ano, você ganhou R$200. Você ficou o ano inteiro preso a esse cliente, podendo a qualquer momento ter um sinistro, né? E ano que vem você ainda corre o risco dele não renovar com você. Se você fechar R$1.000 de PME no 30C, você ganha... não digo numa empresa, mas um exemplo, você fechou 10 empresas de R$100, deu R$1.000. Então, você ganha 1.000 da primeira, 1.000 da segunda e 300 vitalício. No ano, você ganhou R$5.000.
Só que o ano que vem é renovação automática. E quando você vende para descontar do funcionário, com autorização do funcionário, para a empresa cancelar, ela tem que ter a anuidade dos funcionários. Por que eles vão querer cancelar um produto que eles gostaram, que é barato, né? E que socorre eles em vida? Então, cada sinistro que tem, que a gente paga a indenização de dias parado, eu tiro a cópia do cheque e apresento nas outras empresas para mostrar que realmente é verdade e que funciona e que a pessoa usou o seguro vivo. Não é uma questão só para as coisas graves, para as tragédias, mas no nosso dia a dia também. É assim? Entendi, Cláudia. E no teu livro tu comenta sobre a concorrência. E a gente falou aqui no início, já desde o início, aí, sobre colaboração, né, e tudo mais. Você fala exatamente assim, né, que o sol nasce para todos. Para todos. E aí você, como corretor especialista, né, você nunca teve medo de perder teu cliente aí para um corretor generalista ou para um especialista no ramo? Como é que é isso? Sabe por que não? Porque o corretor, ele até tem uma pólice de seguro lá, que a empresa paga. Então, tem muitas empresas, a Marília e Bauru, onde a empresa tem seguro comigo, com os funcionários, e tem seguro com outro corretor, normal, do jeito que ele gosta de trabalhar, que é vender para a empresa pagar. Então, nunca tive esse problema exatamente por isso. Então, é claro que no começo havia, não, um corretor novo chegando na cidade pequena, né? Todo mundo fica meio assim, mas aí com o tempo eles perceberam que não. O sol nasceu para todos. Uma corretora que inclusive se formou comigo, ela também vinha de banco, e ela estava meio desanimada, e na época eu pedi para Porto arrumar uma salinha para ela também, para ela começar, né? E ela estranhou, ela falou assim, como assim? Eu vou ser sua concorrente? Você sua sombra? Eu falei, de jeito nenhum você vai ser minha sombra, você vai ter a sua própria sombra. O sol nasceu para todo mundo. E quanto mais pessoas estiverem no mundo fazendo bem, melhor. Porque a maioria da população não tem seguro de vida, não tem nada de proteção, não tem. Então, a gente não dá conta de tudo, entendeu? Eu falo, a mina de ouro está aí, mas a gente é um só, não consegue abraçar todo mundo. Então, todo mundo tem seu pedaço muito bom aí para angariar, e sempre tem mais pessoas no mundo, e sempre tem pessoas que hoje estão numa situação ruim, que de repente não tem condições de ter um seguro, mas amanhã ele pode estar numa situação melhor. Então, nunca vai acabar de verdade. E eu acho também que nunca vai acabar a venda através do corretor de seguros, porque a experiência que quem faz sem o corretor é ruim. E as pessoas, né, por mais que haja tecnologia, nós somos seres humanos, a gente precisa do olho no olho, da conversa, né? Às vezes a gente deixa de falar no chat, ele pega o telefone e liga exatamente para ouvir a voz da outra pessoa que está do lado. Você imagina, então, para fazer um seguro que é por toda a vida, tem que ter o corretor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu imagino que durante toda essa tua trajetória você teve que ter persistência ali, né? Você falou de visitas, né? Citou hoje, né? Hoje, teu filho fazendo 42 visitas ali, não conseguindo nenhum sim, mas na 43ª, sem pensar que aquilo ali era uma visita, né? Conseguiu. E assim, logo, depois desses anos de trabalho, você já sendo reconhecida, recebendo premiação de seguradoras ao longo dessa trajetória, vamos dizer assim, estando muito bem sucedida, com a corretora consolidada, a família trabalhando contigo, mesmo depois desse tempo todo, você ainda tem metas? Hoje, qual é a tua meta profissional? Com certeza, empresas abrem, empresas fecham, você não pode estacionar em hipótese alguma. Você tem que estar sempre... É claro que aquela ansiedade é menor, né? Hoje eu passo muito mais tempo dentro da corretora do que fora, isso é fato. E às vezes eu me sinto muito mal com isso, porque a gente não pode parar nunca, nunca. A gente não sabe nunca o dia de amanhã, né? Só que hoje você faz um trabalho mais tranquilo, mais consciente, porque a necessidade não é urgente, né? Mas sim, estamos aí no mercado buscando, visitando, normal, não pode parar de jeito nenhum. E assim, e é muito simples, né? O livro da Padaria da Frente foi uma coisa assim enriquecedora. Foi uma brincadeira que virou uma coisa que quando eu penso que o livrinho vai cair no esquecimento, alguma coisa acontece e ele ressurge, sabe?
atingiu lugares assim que eu nunca imaginei na minha vida. Porque quando o gerente daqui da Porto foi para Bauru, o Sandro Ribas, na época, ele me chamou para abrir uma corretora em Bauru, né? E aí eu fui lá conhecer a sucursal, saí na porta da avenida ali, Avenida Duque de Caxias, e na frente tinha uma padaria, uma escola de inglês, um pet shop, um posto de gasolina. Eu aproveitei, atravessei a avenida e fechei o seguro. E quando eu fui protocolar a proposta da padaria, né, o Carlinhos, que era do protocolo, ele olhou e falou assim, é a padaria da frente? Eu falei, é. Ele falou, mas essa padaria está aí há anos. Aqui é cheio de corretor, ninguém nunca foi vender seguro lá, você é estrategista. Eu falei, não, eu só atravessei a rua, não fiz estratégia nenhuma, né? Atravessei a rua, fui lá e ofereci. Fez Ela o é que tinha que minha fazer, menina né? dos olhos. Só que essa história tomou uma proporção fora do comum, porque um contou para o outro que contou para o outro, aí os corretores todos começaram a falar que como pode eu chegar ali e fechar o seguro na padaria da frente, né? Um corretor foi na minha sala, assim que eu montei minha sala, porque até então, essa padaria foi no primeiro dia, não tinha sala, não tinha nada lá, né? Aí, 15 dias depois, uma congênere, uma seguradora foi lá instalar o programa, porque ainda era de instalar programa, né, no computador, e ela falou assim, você está muito famosa aqui em Bauru. Eu falei, como? 15 dias só? Ela falou, não, todo mundo está falando que você fechou o seguro na padaria da frente. Aí foi um outro corretor, né, meio assim, você visitou uma empresa minha, né? Eu falei, fica tranquilo, não invado carteira de ninguém, pode ficar sossegado que eu faço um trabalho bem diferente. Aí ele falou assim, eu sei quem você é a menina que fechou o seguro na padaria da frente. Eu falei, oi, né? Falei, nossa, gente, o que está acontecendo? Aí passou mais uns dias, um outro corretor estava lá na sucursal, me viu passando, e perguntou, ela que é a menina de Marília, né? Eu parei, voltei, falei, oi, sou eu mesma, meu nome é Cláudia, tudo bem? Ele falou, você tá famosa, hein? Eu falei, por que que eu tô famosa? Ele falou, porque eu faço reunião toda segunda com a minha equipe e falo, olha, ela chegou aqui, deu uma volta no quarteirão, fechou tudo quanto é seguro, até na padaria da frente. Então eu falei, gente, eu vou escrever um livro, A Padaria da Frente. Porque, na verdade, o que chamou a atenção é que o teu cliente está ali, debaixo do teu nariz. Você só tem que falar. Eu falo sempre isso para. Eu recebo muito corretores aqui do Brasil inteiro, sabe? De Pernambuco, do Rio, do Sul. Que legal. Nossa, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, e eu falo para eles assim: você, quando está na frente do cliente, você não tem que vender nada para o cliente. Você só tem que conversar e mostrar o que tem de bom, né? E a venda é automático, ela sai automático, não é uma venda, é uma conversa onde você expõe aquilo que você tem ali de bom e a pessoa não tem por que não comprar, né? E aí eu brinquei que eu ia escrever um livro, A Padaria da Frente, porque eu já vinha fazendo palestras aí no Brasil inteiro, contando minha história, porque a gente acabou ganhando a campanha Conquistadores aí por vários anos, né, no interior, que a campanha foi assim, a arma que eu usei. Todo mundo tem que ter uma motivação para alguma coisa, né? E quando eu falei na outra corretora que eu iria sair de lá, que eu iria começar de novo, uma pessoa falou para mim assim, que eu não poderia sair de lá. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você não tem mais idade para começar de novo. Aquilo foi como se me ligasse na tomada 220, né? Que eu falei, poxa vida, desde quando existe idade para ter sonhos? Não tem. Enquanto a vida é esperança, né? Então a campanha para mim foi assim, a arma que eu usei para mostrar que eu tinha idade para começar de novo. Então, como que eu ia ser vista? Ganhando a campanha. Então, naquela busca de vender para ficar em primeiro lugar na campanha, fui montando minha carteira e fui conquistando, né? E foi uma história bonita, porque eu estava mais preocupada em ganhar a campanha do que com a renda. Sim, sim. Mas o motivo era esse, era mostrar que sim, eu tinha idade para começar de novo, sim. E o mais legal é que nessas palestras por aí afora, até o meu segundo livro fala muito sobre isso, de corretores totalmente desmotivados, querendo já parar de trabalhar, sabe? Na luta do dia a dia, que a despesa estava maior do que a receita e tal. E aí, de repente, viu uma chance, né? Uma forma de mudar a vida, e muitos mudaram. Teve um em Campinas que me marcou muito, porque você escreve um livrinho achando que não vai virar nada, um livro pequenininho, né? Contando um pedacinho da sua história.
A Porto simplesmente lançou esse livro como um presente, um prêmio para mim, né? E esse livro chegou na mão de muitos e muitos e muitos corretores que eu nunca tinha visto na minha vida. E quando eu recebo um feedback deles do que esse livro fez na vida deles, não tem preço. Então, teve um corretor que estava assim, depressão, dentro do quarto, não queria nem sair do quarto, quando um amigo deu o meu livro para ele ler. Ele leu meu livro, levantou, pegou a pasta, foi para São Paulo, fez um treinamento na Porto e ele falou para mim: você mudou a minha vida. Eu nunca mais na vida vou esquecer o que ele falou para mim, porque foi sensacional. Foi uma coisa que jamais eu almejaria, jamais eu sonharia que fosse acontecer. Um livrinho simples, né, de bolso, que você lê em 20 minutos, mas que mostra que é fácil, é acessível, a gente só tem que acreditar, né? E o livro foi muito engraçado porque foi feito muito, né? Porque a Porto estava distribuindo aí nos treinamentos. E um dia a Biblioteca Nacional liga na corretora para pegar meus dados, para catalogar meus livros. Então eu falei, puxa vida, né? Vou deixar minha história. Meus netos, meus bisnetos, um dia vão entrar no Google, vão jogar meu nome lá e vão conhecer um pedacinho da minha história, né? Então olha o tamanho disso. Passado muitos anos, o seu Jaime Garfinkel, que é o dono da Porto, né, o presidente da Porto, me liga, porque ele tinha acabado de ler meu livro. E ele achou sensacional. Eu falei, para, seu Jaime, o senhor é acostumado a ler os maiores livros, né? Uma pessoa culta. O senhor for gostar do meu livrinho? Ele falou, eu amei o seu livrinho, porque ele é simples e objetivo. Tem livro que você, no meio você para de ler porque você não aguenta mais, muita técnica. E o seu livrinho eu amei. Falei, nossa, né? E agora, recentemente, tá tendo um projeto em Campinas de mães solo, né? Mães solteiras, desempregadas, criando seus filhos sozinha. Um corretor teve a ideia de dar um livro meu para uma dessas mães, que tem uma filha com problemas, né? Nasceu com problema, para ela tomar gosto através do meu livro e começar a trabalhar. Eu achei isso assim, onde chegou a historinha do meu livro? Num projeto para ajudar mães solteiras, né? A filha dela tem síndrome de Down. Eu chorei, porque nunca na vida que você faz uma coisa imaginando tudo isso, né? Então não tem preço. Então você trabalha, eu falo que a nossa profissão é digna, mas a nossa profissão é nobre, mas a nossa missão é digna, porque a gente não tem noção da onde a gente alcança aquilo que a gente faz. E são muitos corretores. Então teve um corretor do Sul recentemente aqui, que ele ficou uns 2, 3 dias aqui comigo, e ele nunca tinha ganho o Mega Vida Day. Em 2 meses, ele já é o campeão do Mega Vida Day por 2, 3 meses seguidos. Ele está numa alegria incrível, sabe? Porque as pessoas, os corretores imaginam que é difícil, que é complicado, que não vão conseguir. E não é. É muito fácil, é só querer. É querer fazer o bem e ganhar dinheiro com isso. Sem dúvida. Cláudia, a gente poderia terminar aqui a nossa entrevista, mas a gente ainda tem mais uma perguntinha para você que a gente tem feito para todos os nossos convidados entrevistados. Queria saber de você qual a visão que você tem para os próximos anos, o que você acredita aí que vem para os próximos anos em relação à corretagem de seguros, ao papel do corretor de seguros, o papel que ele vem desempenhar aí nos próximos anos. Como é que é a tua visão sobre isso? Olha, eu sempre falo isso, que tem uns apocaliptos de plantão, né? Dizendo que a nossa profissão vai acabar. Não acredito, como eu já te falei. Eu acho que a gente vai ter que se especializar, primeira coisa, em ser diferente, né? Ser conhecido naquilo, aquele corretor especialista naquilo. Tem que se especializar, tem que estar sempre com as tecnologias, conhecer as tecnologias, usar as tecnologias a nosso favor, divulgando o nosso trabalho, divulgando o nosso nome, divulgando a nossa marca. Eu acho até que ficou mais fácil, porque antes você tinha que pagar uma propaganda na rádio, pagar um outdoor, pagar alguma coisa no jornal. Hoje não, hoje você tem as redes sociais aí. Eu tenho clientes médicos
que eu também tenho um trabalho focado no RC, que veio pelo Vida. Eu indo fazer o Vida dos médicos, acabou vindo os RCs, né? Então, eu tenho médicos de Belém do Pará, que através do WhatsApp fecham seguros comigo. Indicação de um outro médico, e por aí vai. Então, assim, a tecnologia tem que ser a nosso favor, não contra nós. E eu acho que a gente tem um campo que está crescendo, que é a área de benefícios, principalmente o Vida, que agora que está acordando, né? E que tem tudo a crescer. A previdência, prestar atenção nesses movimentos e trabalhar em cima disso, focar e se profissionalizar, treinamento, não é? Cursos, estar sempre antenado, ser um parceiro de seguradoras especialistas naquilo que você quer ser especialista, porque não adianta trabalhar com 1000, você tem que ter qualidade e não quantidade, né? De parceiros bons que estão ali com você, produtos bons e diferenciados, não vender o básico todo mundo faz. Lá no banco você vai lá e faz um segurinho de AP. Você tem que fazer algo diferente, você tem que ter a renda, você tem que ter doenças graves, você tem que ter, enfim, renda por invalidez, você tem que ter outros produtos que o cliente perceba que você está preocupado com ele, com a vida dele, e não só depois que ele morrer, né? Depois que ele morrer, você vai continuar essa preocupação com a família dele. Mas, em vida, você tem muito chão ainda pela frente. Eu tenho certeza absoluta que tudo é uma questão de se adaptar, não é? E ver as oportunidades onde elas estão. Aparece uma coisa que aparentemente é ruim, mas ali pode ter uma grande oportunidade de negócios escondidinho ali. Então, eu acho que a nossa profissão tem um futuro digno e lindo. Muito obrigado, Cláudia, por compartilhar Obrigada, um pouco aqui da tua história, da tua experiência também. E relembrando, né, para quem quiser saber mais, quiser comprar o livro, ler, o link está na descrição desse vídeo, aqui do lado, aí embaixo. Procure aí que vai estar, com certeza. E o livro 2, Cláudia, já está disponível também para compra? O livro 2 está aqui comigo, tem bastante. Ainda não colocamos em PDF, mas eu vou providenciar. Tá, entendi. Então, o livro, compre, se você ainda não comprou um, comece pelo 1 e depois liga lá para a Cláudia pedindo Eu 2. mando. Tá certo. Maior prazer. Para quem está nos assistindo, pessoal, aqui a gente está encerrando a nossa entrevista com a Cláudia e até a próxima. Até a próxima e muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.